Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola mais uma vez, trazendo para vocês mais um vídeo das questões que caíram na prova teórica no mês de novembro. Já peço gentilmente para você se inscrever nesse canal e não esquece do nosso desafio, tá? Eu propus um desafio para vocês há 2 dias atrás, para nós chegarmos a 1000 inscritos nesse canal até o final da semana. Temos 2 dias ainda pela frente, se Deus quiser nós vamos chegar lá. Então, não esquece, se inscreve, deixa o like, o joinha, compartilha esse canal. E se esse canal tá te ajudando, compartilha aí nas suas redes sociais para poder me ajudar também. Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: quando uma pista de rolamento, ou seja, o chão, né, a rodovia onde vocês circulam, comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, 2, 3, 4, quantas forem, ficarão as da esquerda destinada à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior porte. Então, a faixa da esquerda, ou seja, do lado do coração, vai ser sempre aquela faixa destinada a realizar ultrapassagens e para aqueles veículos que estão desenvolvendo maior velocidade. E a pista da direita, ou seja, a mão que a gente escreve, vai ser sempre para os veículos mais lentos ou que estiverem desenvolvendo menor velocidade. E é muito comum de vocês encontrarem essa placa que eu coloquei aí, que está dizendo que caminhões, obrigatório manter à direita. Então, como o caminhão ele vai ser um veículo maior, ele vai estar mais lento, porque provavelmente vai estar carregado, então eles têm a obrigação, eles têm o dever de manter-se à direita. Então, sempre que você vê essa placa aí no teu dia a dia, sempre que você vê essa placa na prova, está indicando que os caminhões deverão manter-se obrigatoriamente na faixa da direita, tá? Então, resumindo, a faixa da direita vai ser para os veículos de maior porte e de menor velocidade. A faixa da esquerda é destinada à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior porte, tá? Então, 95% das ultrapassagens vão ser feitas pela pista da esquerda. Ah, prof. Lu, mas eu posso ultrapassar pela direita? Eu posso sim. Quando que eu posso? Quando o veículo que estiver à minha frente for virar ou entrar à esquerda. Aí, nesse caso, eu posso ultrapassar pela direita, mas é a única exceção. Nos demais casos, sempre a ultrapassagem vai ser feita pela pista da esquerda. Essa pergunta, gente, ela é muito importante e a maioria acaba errando essa pergunta por falta de atenção, porque essa é aquela pergunta que diz assim, o que desobedece? Quer dizer o quê? Eu tenho 4 alternativas, 3 estão certas, uma está errada. E ele quer que marque o quê? A que desobedece, ele quer que marque a alternativa errada. A questão diz assim, nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para vias de pista única e duplo sentido, em função da segurança. E daí ele diz assim, desobedece ao conceito da direção segura. Quando que você vai desobedecer? Desobedece quando diz que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. A gente sabe que não, que nós temos sim que reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Tem uma outra questão que ainda cai, que vocês têm que procurar onde não tenha desnível ou aonde esse desnível seja bem reduzido para evitar, né, de ter aí um solavanco no carro, principalmente na moto, e às vezes até acabar gerando uma queda, tá? Então, cuidem com essa questão. Se cair essa do desobedece, tem 3 alternativas certas, tem uma alternativa errada e ele quer a qual? Ele quer a alternativa errada. A errada é dizer que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento, pois sabemos que é o inverso. Nós temos sim e devemos sim reduzir a nossa velocidade para poder acessar o acostamento de uma forma segura, de uma forma tranquila, que não gere nenhum risco, nenhum perigo, nem a nós e nem aos demais usuários das vias. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme preceitos da direção defensiva. Sendo assim, indique imperícia do condutor do veículo, tá? Então, a imperícia é o acidente causado pela falta de habilidade do condutor. O que é imperícia? Imperícia é algo que eu ainda não sei fazer. Em perícia, eu ainda estou aprendendo. Então, um acidente que é causado pela falta da habilidade do condutor é chamado de imperícia. Por quê?
porque eu ainda estou aprendendo, então o meu conhecimento ainda é limitado. E aí eu já aproveitei colocar nesse slide para vocês as 3 principais causas de acidente. 95% dos acidentes são ocasionados por falhas humanas, ou seja, 95% dos acidentes é culpa nossa. E ele cita para vocês as 3 principais causas. Primeiro, a imprudência, que é aquele condutor que desrespeita a lei, mas não é intencional. Eu acelerei um pouquinho mais porque eu estava atrasada, mas não foi por maldade. Eu saí de casa e esqueci de colocar o cinto. Diferente da negligência. A negligência é aquele condutor que age com descaso mesmo, com falta de atenção, com falta de cuidado com si, com o veículo e principalmente falta de cuidado com os outros, que vive acima do limite de velocidade, que nunca coloca o cinto, que acha que só ele tem direitos e que só os outros têm dever. Isso é ser negligente. E o último que foi dessa questão, que é a imperícia, que nada mais é que a falta de habilidade, a falta de técnica, a falta de conhecimento. Então, se cair esta questão para vocês, falando, da falta com relação à imperícia, porque o acidente foi causado pela falta de habilidade deste condutor na direção. Fazem parte do veículo automotor os seguintes sistemas: suspensão, alimentação, elétrico, iluminação e lubrificação. Vou repetir novamente. Fazem parte do veículo automotor os seguintes sistemas: suspensão, alimentação, elétrico, iluminação e lubrificação. Aí eu citei para vocês ali alguns exemplos que caem com bastante frequência com relação à parte de mecânica. Suspensão. A suspensão é responsável por absorver o choque e os impactos do piso, tá? As molas e os amortecedores que estão relacionados à suspensão, se eles estiverem em mau estado, podem gerar até o capotamento do veículo de vocês nas curvas. Aí nós vamos ter o sistema de alimentação. O que é? A alimentação é a mistura de ar mais combustível, tá? Então, a alimentação é a mistura do ar mais combustível. Quem que faz essa mistura? Nos carros mais antigos, o carburador; nos carros mais novos, a injeção eletrônica. Então, se cair, que é sistema de alimentação? É responsável pela mistura ar-combustível. Ou se cair o inverso, é responsável pela mistura ar-combustível, a injeção eletrônica. Quais são os sistemas de alimentação? Carburador e injeção eletrônica. Carburador nos mais antigos, injeção eletrônica nos mais novos. E daí nós vamos ter a bateria. Qual que é a função básica e única da bateria? Armazenar e fornecer corrente elétrica. A mesma coisa que a bateria do celular faz para vocês. Ela apenas armazena e fornece energia na medida que vocês vão precisar. A única diferença da bateria do carro é que vocês não ficam colocando e tirando da tomada, ele fica direto toda vez que o carro é ligado, essa energia está sendo gerada e armazenada. Se falar em manutenção da bateria sempre vai ser completando com água destilada. Falou em manutenção da bateria, completa com água destilada. E se falar do sistema elétrico como um todo, aí vai ser bateria, dínamo / alternador. Ou seja, o dínamo e o alternador são os que fabricam, o dínamo nos carros mais antigos, o alternador nos carros mais novos, e a bateria que vai ter a única função de armazenar e fornecer corrente ou energia elétrica. E a sua manutenção vai ser feita completando com água destilada. O CTB, lembrando e reforçando que CTB é Código de Trânsito Brasileiro, é o CTB que vai reger todas as normas, as regras com relação à circulação de todos os veículos automotores em todo o território nacional. Então, todas as leis, as normas, as regras estão presentes no CTB. Lembrando e reforçando que o CTB ele tem que ir em comum acordo com a Constituição Federal, que é o que rege todas as leis do país. Então, o CTB tem que trabalhar em conjunto com a Constituição Federal. Então, o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que o infrator será submetido a curso de reciclagem, dentre outras situações, quando for suspenso do direito de dirigir, quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Lembrando que suspensão é algo temporário,
pode variar de 30 dias até 18 meses, mas o condutor, digamos assim, fica offline. Cumprido a pena, cumprido o curso de reciclagem, ele vai pegar a mesma habilitação que ele entregou no órgão ou na instituição. Diferente da cassação. Cassação é quando o condutor perde todos os direitos adquiridos, é algo definitivo e sempre vai ser 24 meses, tá? A suspensão pode variar de 30 dias até 18 meses. A cassação não. A cassação sempre vai ser definitiva, ou seja, você vai perder todas as categorias, você vai perder todos os cursos, todo o teu tempo de carteira você vai perder, vai voltar a estaca zero e vai ter que aguardar 24 meses. Decorridos 24 meses também você vai ter que fazer o curso de reciclagem e depois todos os exames referentes à primeira habilitação. Lembrando e reforçando que o curso de reciclagem é constituído por 30 horas aula teóricas. A função do catalisador no sistema de escapamento é... Então, gente, o catalisador, como o próprio nome já diz, ele cata. Cata o quê? Ele vai catar os gases poluentes, ou seja, ele vai diminuir a emissão de poluentes, ele vai filtrar os gases, né, poluentes que são emitidos do veículo de vocês e vai mandar para a atmosfera um gás um pouquinho mais limpo, tá? Então, a função do catalisador no sistema de escapamento é diminuir a emissão de poluentes. Em alguns lugares, em alguns estados, essa pergunta cai inverso. Por exemplo, é responsável por diminuir a emissão de poluentes? Resposta: catalisador. Então, a frase que vocês precisam gravar é: a função do catalisador é diminuir a emissão de poluentes. Então, caiu qualquer coisa falando do catalisador, a função do catalisador é diminuir a emissão de poluentes. Eu já aproveitei colocar nessa questão também para vocês a palavrinha decibelímetro. Esse aparelho com esse nome estranho aí, ele serve para medir a pressão sonora, tá? Então, é o decibelímetro responsável por fazer a medição sonora. Pode ser que caia perguntando, né, para que serve o decibelímetro? Serve para medir a pressão sonora. Aparelho responsável por fazer a medição da pressão sonora, aí vai ser o decibelímetro. Tem uma outra palavra estranha também que às vezes cai, que é o tacógrafo. Eu não coloquei aí, mas eu já vou citar para vocês. Tacógrafo é um disco redondo, tá? É óbvio que se é um disco é redondo, não tem quadrado. É um disquinho de papel redondo que é colocado nos veículos que transportam passageiros, ou seja, de transporte coletivo, e que transportam produtos perigosos. Ele vai fazer um mapeamento de todo o horário e de todas as quilometragens que foram, né, feitas por esse veículo. É como se fosse um cardiograma do veículo. Ele vai fazer todas ali as marcações do veículo enquanto ele estiver rodando. Um veículo trafega a 50 km por hora numa via coletora regulamentada com velocidade máxima de 40 km por hora. Nessa situação, o condutor comete infração de trânsito passível de apenas multa. Nossa, professora, mas ele estava acima da velocidade, por que é só multa? É só multa, primeiro, porque ele não estava tão acima do limite de velocidade. Nessa situação aí, ele cometeu uma infração de natureza grave. Por quê? Porque ele estava acima de 20% do limite. As infrações vão ser classificadas em 3. Ela pode ser média, se for até 20%, então ali ele está a 40, ele teria que estar aí nos 44, mais ou menos até 44 seria uma infração média. Acima de 44 vai ser uma infração de natureza grave, ou seja, acima de 20% até 50%, entre 20% e 50% é uma infração de natureza grave. E se ele estivesse a mais de 50%, ou seja, como é que eu vou saber? Eu vou somar 40 mais a sua metade, que é 20, vai dar 60. Então, se ele estivesse a 61 km por hora, isso iria constituir uma infração de natureza gravíssima e ia gerar suspensão direta da habilitação. Ele vai ficar assim: vai constituir uma infração de natureza média até 20%. Vai constituir uma infração de natureza grave de 20% até 50%. E acima de 50% vai ser uma infração de natureza gravíssima e suspensão direta da habilitação. Tá, mas eu não respondi a pergunta, por que é só multa? Porque não tem nada para arrumar.
no carro e não tem nada de errado com o condutor. Ele estava acima do limite de velocidade, mas ele não estava sem cinto, por exemplo, o carro não estava com pneu careca. Então, quando eu não tenho nada para arrumar no meu carro, não tem nada de errado com o meu carro, ou seja, se não tem nada de errado com o condutor também, não tem nada de errado com o carro, não tem nada para arrumar, não tem nada para consertar, isso vai gerar apenas uma multa, ok, gente? Então, eu finalizo por aqui mais um vídeo. Peço para você não esquecer do nosso desafio aí de chegarmos aos 1000 inscritos. Se esse canal está sendo útil para você, se esse canal está sendo útil para alguém da sua família, peço para você compartilhar esse canal aí nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Se você tá vendo esses vídeos e você ainda não é inscrito, se inscreve, dá aquela ajuda, dá aquela força para nós chegarmos já logo nesses 1000 inscritos aí, se Deus quiser. Agradeço do fundo do coração a todos vocês que estão fazendo parte desse canal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bons estudos, fiquem com Deus e rumo aos 1000 inscritos.